eu resolvi, por minha conta e risco, dar uma adaptada para falar sobre todas as hipóteses em que a legislação permite a supressão de mandato. E falar de anulação de eleição ou supressão de mandato é o mesmo que falar sobre quebra de estabilidade. E quebrar a estabilidade dentro do Estado de Direito é o fator de maior gravidade que tem. Eu não sei porque que a gente está preocupado com isso hoje, afinal de contas, a gente vive aqui no Brasil um período de grande tranquilidade, não tem razões para poder se preocupar com quebra de estabilidade, né? Mas, como o pressuposto do Estado de Direito é a segurança, e a gente vive para a segurança, mesmo que não seja esse o nosso caso, me parece importante tratar disso. O tema de segurança é muito caro para mim, é o tema da minha tese de doutorado, e, na verdade, é o tema da minha vida. Assim, eu acho que a gente vive para ter segurança, a gente casa para ter segurança, algumas pessoas têm filhos para ter segurança, tem gente que fala que vai ter filho para não ficar sozinho na velhice, a gente compra casa para ter segurança, a gente é fiel para ter segurança, né, para garantir que o sujeito não vai embora ou não engravide outra pessoa, ou que a gente mesmo não engravide outra pessoa. A gente estabelece regras culturais para ter segurança. Na democracia não seria diferente. E a gente vive dentro do nosso sistema eleitoral um modelo de quebra de estabilidade muito confuso. São diversas as hipóteses constitucionais de quebra de estabilidade possível, mas a gente vai recortar aqui para as possibilidades de quebra de estabilidade dentro do nosso sistema eleitoral. E aí eu tenho duas perguntas importantes para fazer. A primeira é: quando a legislação me permite romper essa estabilidade e suprimir um mandato eletivo? A segunda é: quando eu me deparo com uma circunstância dessa, o que eu vou fazer? O que eu tenho para fazer diante da circunstância de supressão de um mandato eletivo? E me parece que a resposta para ambas as questões, as respostas para essas questões, estão mal costuradas, tanto na legislação quanto na doutrina e na jurisprudência. A gente não parou para pensar nisso direito. Então, eu vou tentar primeiro responder a questão que eu coloquei em primeiro lugar, que é quando acontece essa quebra de estabilidade, quais são as hipóteses em que a legislação permite isso, para depois pensar qual é a consequência disso, qual é a resposta que a legislação me dá quando isso acontece. E eu consegui extrair aqui da nossa Constituição e da legislação 11 hipóteses em que a gente pode chegar à conclusão de perda de um mandato eletivo. Como o Rui disse, e aí nesse ponto eu concordo muitíssimo com ele, o fato de nós sermos a democracia que mais caça mandatos por processo judicial ou por meio de contraditório no mundo já nos revela que nós temos um problema grave nessa seara. Isso significa que talvez nós estejamos confundindo restauração de legitimidade com responsabilidade pessoal, que é um problema que o direito administrativo enfrentou durante um longo período e que a gente custou muito para perceber que estava fazendo de errado. Então, era muito comum o Tribunal de Contas se deparar com uma situação de dispensa de licitação por emergência e falar assim: essa emergência foi fabricada, então essa dispensa de licitação está errada, não vou deixar executar esse contrato, não. E dá-lhe gente capotando carro em buraco porque a licitação dispensada foi equivocada, então eu vou sancionar um contrato, ou seja, a população paga 2 vezes por aquele erro, por um gestor ruim e por um ilícito no contrato. Até que a gente pensou assim: não, gente, vamos parar para pensar aqui. Uma coisa é o ato administrativo ilícito. O que a gente vai fazer com esse negócio? A gente precisa suprimir esse contrato do mundo, mas ele tem que produzir os seus efeitos, porque ele tem efeitos que repercutem na legislação e nas pessoas, na população. Outra coisa é o que eu vou fazer com o sujeito que é responsável por aquilo que está de errado. São 2 coisas diferentes. Isso acontece aqui com a gente também. Talvez nós estejamos confundindo isso. Como eu vou fazer com o sujeito que está errado, que praticou um ato ilícito, e o que eu vou fazer para restaurar a legitimidade do processo eleitoral? E vocês vão notar que, dentro dos instrumentos que levam à cassação, essa confusão ela é muito clara. É muito comum a gente ver, se não, no abuso, tem que ter gravidade, e se o sujeito não participou de nada, ele vai ser cassado. Na captação não é assim, ele precisa participar. Mas na inelegibilidade, a inelegibilidade é pessoal, mas o vice vai junto, se for na chapa, se for no R7, não vai. O negócio tem lógica nenhuma. Mas então vamos lá tentar organizar essa confusão. A primeira pergunta seria, então,
quando é que a estabilidade é rompida dentro do sistema eleitoral em que se pode suprimir o mandato por eventual cassação, e seriam 11 hipóteses. Quais são elas? 3 são constitucionais, que é o abuso de poder econômico, a fraude e a corrupção. Eu estou incluindo aqui uma 4ª hipótese, que também seria constitucional, que é atípica, que é a infidelidade partidária. Ela não está escrita na Constituição, mas, como todos devem saber, o Supremo enxergou ela lá de alguma forma muito escondidinha e transformou essa infidelidade numa resolução que também pode culminar com a perda de um mandato e que vai romper a estabilidade e, portanto, atrair uma consequência. As outras hipóteses são legais. E quais são elas? Conduta vedada, captação ilícita de sufrágio, captação ilícita de recursos e gastos na campanha eleitoral, abuso de poder político, abuso no uso dos meios de comunicação social, indeferimento do registro de candidatura, inelegibilidade superveniente ou condição de elegibilidade constitucional. São essas 11 hipóteses que podem levar à perda de um mandato ou que podem quebrar a estabilidade para suprimir um mandato no sistema eleitoral brasileiro. E cada uma dessas hipóteses tem requisitos totalmente diferentes uns dos outros. Quais são as hipóteses que demandam uma vinculação pessoal do candidato ou daquele que vai perder o mandato para a gente poder romper a estabilidade eleitoral, nesse caso específico? 1. Captação ilícita de sufrágio. Porque basta eu comprar um voto que eu tomo o mandato da pessoa, o que já causa um certo desconforto no sujeito de pensar se mais um voto, um voto. Então, a forma de amenizar o impacto disso, com essa quebra de legitimidade, é eu estabelecer que a responsabilidade do sujeito é pessoal, ou seja, eu estou misturando, mais uma vez, a responsabilidade, que é a imputação pessoal do sujeito ali que comprou um voto, com a busca de restauração da legitimidade do processo eleitoral. Segundo, registro de candidatura. Por que no registro de candidatura? Porque o registro de candidatura ele é especificamente direcionado para aquela pessoa que está registrando. E aqui eu tenho uma questão que vai refletir lá na frente. Vocês devem se lembrar que agora, recentemente, no julgamento de cassação da chapa do presidente da República, que era da presidente da República, ressurgiu a discussão de supressão do mandato da chapa, se eu poderia cassar o mandato de um ou o mandato de 2. E as questões são muito diferentes quando eu estou diante de um grupo de ações que sancionam ilícitos ou que buscam restauração de legitimidade no ilícito, como é o caso da captação ilícita de sufrágio, do abuso desse rol que eu disse aqui, e quando eu estou diante do registro de candidatura. Porque no registro de candidatura eu estou imputando a ausência de alguma coisa que busca se registrar individualmente aquele candidato. Então, na inelegibilidade, no registro de candidatura, na captação ilícita de sufrágio, na fidelidade partidária, porque existe uma ação direta do candidato, e no RSED, quando eu tenho fato superveniente que atrai inelegibilidade, ou nas condições de elegibilidade. Nas demais hipóteses, o que a jurisprudência convenciona dizer é que o candidato não precisa participar, mas que precisa ter uma gravidade suficiente para eu poder quebrar aquela estabilidade. Qual que é a lógica disso? É como se eu dissesse para a pessoa assim, olha, meu filho, você não tem nada com isso, mas eu vou tirar o seu mandato aqui porque essa é a única forma de eu reestabelecer a legitimidade das eleições. Talvez aqui exista um problema com relação a esse aspecto da gravidade. Porque o que a gente hoje considera grave não é uma gravidade que afete a legitimidade como um todo. Não é a legitimidade relacionada à quantidade de votos ou à vontade do eleitor diretamente. É a gravidade do ato. Então, se o fato é muito grave, eu quebro a estabilidade do mandato e reestabeleço, tenho, na verdade, que reestabelecer uma forma de restaurar aquela legitimidade para essas eleições. E aí, diante desse rol de 11 hipóteses de quebra de estabilidade, eu me vejo diante da situação que eu tenho hoje. Uma democracia que mais caça pessoas dentro do processo democrático.
Aí eu me pergunto, será que não seria melhor a gente repensar o nosso sistema, como o Rui disse, como era antes, e essa reforma ela é infraconstitucional, ela não é constitucional, para dizer assim, não, a gente precisa estabelecer um momento aqui em que a gente passa a régua e começa de novo. E, como vocês dizem aqui, taca-lhe pau. É daqui para frente. De uma certa forma, a gente faz isso na diplomação. Quando a diplomação acontece, não se pode fazer mais nada, a não ser nos 15 dias seguintes para a ação de impugnação de mandato eletivo. Aí você vai dizer assim, não, então já passamos a régua aqui. O problema é que o nosso sistema de cassação, de forma correta, ele exige o contraditório para eu chegar à cassação. E os processos judiciais demoram muito tempo. Como eles demoram muito tempo, quando eu chego à conclusão de cassar, os mandatos já estão em curso há muito tempo. Ainda que eu tenha passado a régua aqui no final das eleições. Mas o processo demora 2 anos. E esse processo demorando 2 anos leva a consequências de estabilização no curso do mandato. E aí, no curso do mandato, eu preciso resolver a minha segunda pergunta, que é: como é que eu faço, então, no momento em que eu chego à conclusão de que incidiu alguma dessas 11 hipóteses e eu preciso dar solução para a quebra de estabilidade? Aí a legislação me deu soluções diferentes para as eleições majoritárias e para as eleições proporcionais. E soluções que hoje a jurisprudência do tribunal e a doutrina interpretam de forma complicada. A gente olha para as nulidades na justiça eleitoral como se elas tivessem categorias diferentes. Para mim, isso é uma das coisas mais esdrúxulas que existe na costura da legislação eleitoral. Para as eleições majoritárias, até 2015, a gente tinha posse do segundo colocado. E o Estado, gente, isso é o óbvio lulante, mas isso serve para a democracia e serve para a vida. O Estado é uma ficção. Se eu deixar de acreditar nessa ficção, zebrou. Eu preciso acreditar que a pessoa que está ali, ela tem legitimidade para poder desempenhar aquela função. Eu preciso acreditar que aquele juiz que decide a causa de família é melhor do que eu para fixar o dia da semana que eu vou encontrar com meu filho. O Estado não existem, são pessoas que estão ali falando pelo Estado. E eu preciso acreditar que essas pessoas têm mais legitimidade que eu para tomar as decisões da minha vida. Se eu deixar de acreditar, o Estado passa a não fazer mais sentido. E aí é o primeiro espaço para o desmoronamento. E é nesse ponto que eu discordo um pouco com o Dr. Wilson, na medida em que ele vai dizer que assim, isso é um problema da legislação, isso é um problema do legislativo que falou, isso não é um problema nosso. É um problema nosso na medida em que tem um filtro constitucional. É um problema nosso na medida em que existe uma leitura jurisprudencial para as coisas. E linguagem é interpretação. Não existe preto ou branco para nada que faça parte da linguagem, né? E aconteceu que, nesse processo de atribuição de mandatos na ruptura para o segundo colocado, houve uma quebra clara de legitimidade, como a gente vem enfrentando nesse processo de desestabilização institucional. E, uma boa hora, a legislação foi alterada para dizer, a partir de agora, nós teremos novas eleições em todos os casos. Não importa mais se houver menos ou mais que 50% dos votos válidos. Essa é uma matéria que foi submetida ao Supremo Tribunal Federal para municípios que tenham abaixo de 200 mil eleitores, mas que me parece que envolve uma questão muito maior do que uma leitura literal da Constituição. Ela envolve um problema de legitimidade. É saber se eu olho para aquela pessoa, se eu enxergo alguém que tem legitimidade para representar os meus interesses. E, de fato, o que a posse do segundo colocado revelava é que aquele indivíduo não tinha legitimidade para isso. E a questão que se coloca a partir da posse do vice, na matéria relativamente à posse do vice, ela ultrapassa a legitimidade nesses casos, especialmente para os casos de cassação, porque quando eu casso mandato por ilícito eleitoral, eu não estou cassando o mandato para sancionar a pessoa. E eu não estou cassando o mandato para poder retirar a chapa. Eu estou cassando o mandato porque houve uma nulidade dos votos. É como se eu dissesse que aqueles votos dados, eles não foram dados legitimamente, ou seja, as pessoas, se não tivessem passado por aquilo que elas passaram, elas não teriam dado aquele mesmo voto.
Se elas não teriam dado aquele mesmo voto para o presidente, elas não teriam dado aquele mesmo voto para o vice-presidente. Ambos, portanto, não deveriam estar ali. Isso é diferente do que acontece no registro de candidatura. No registro de candidatura, a inelegibilidade é pessoal. Eu dei o voto para o indivíduo, independentemente do que ele fez na campanha. Se a inelegibilidade atinge ao prefeito e o vice-prefeito é elegível, não me parece nada absurdo que aqui a candidatura do vice permaneça, porque os votos são legítimos. A chapa é uma construção, e essa conclusão do tribunal de que há uma queda da chapa, ela decorre de um dispositivo que indiretamente diz isso. Mas, bom, isso é uma questão que pode ser discutida ali para frente, né? O que se discutiu até aqui era a legitimidade da chapa para a cassação por ilícitos eleitorais, e me parece que, nesse caso, não tem a menor dúvida. O grande problema que acho hoje existe na costura para anulação de votos na justiça eleitoral, e aí a consequência dessas hipóteses de quebra da legitimidade, é para as eleições proporcionais. Nas eleições proporcionais, o tribunal criou 3 hipóteses de sucessão completamente diferentes umas das outras e que não se relacionam com diferença estrutural para a nulidade dos votos. E quais são elas? Se um sujeito eleito nas eleições proporcionais, ou seja, se o deputado estadual, federal ou o vereador, ele é cassado num processo de prática de ilícito eleitoral, conduta vedada, 30A, captação ilícita de sufrágio, abuso, qualquer dessas hipóteses de ilícito eleitoral, ele sendo cassado, a posse é dada ao seu suplente. Ou seja, o suplente do sujeito fica doido para ele poder ser cassado. O suplente está habilitado no processo de cassação para poder imputar ilícito eleitoral. E o suplente que é habilitado e que sucede é o suplente da coligação, com toda a razão, porque os votos naquele momento, até as eleições de 2018 ainda teremos coligações, de 2020 para frente é possível que não, mas também se aquela cadeira falar bom dia, eu respondo na hora, porque a gente não sabe como é que vai ser esse negócio de reforma eleitoral daqui para frente. Então, até essas eleições, a gente tem coligação, teremos esse problema. Se o sujeito é da coligação e os votos foram para a coligação, eu calculei o quociente partidário com os votos da coligação. O quociente, a divisão de cadeira se deu pelo tanto de voto que a coligação recebeu, aquele suplente não seria suplente segundo colocado sem os votos de todo mundo. Obviamente, a vaga tem que ir para ele. Só que isso não acontece no registro de candidatura. Se o sujeito tem o seu registro de candidatura indeferido, a gente entende que há uma nulidade diferente no caso do indeferimento do registro. O que acontece? Anula os votos do sujeito e recalcula o quociente. E aí, recalculando o quociente, as vagas vão mudar para aquele partido, para aquela coligação, a suplência vai mudar, na verdade, o resultado da eleição para as eleições proporcionais. Eu te pergunto, se na eleição majoritária a nulidade dos votos para os eleitos como prefeito, governador e presidente da República tem o mesmo efeito para o governador e para o vice, não há diferença ontológica das nulidades, independentemente do ilícito praticado ou do registro indeferido, por que seria diferente para o candidato eleito nas eleições proporcionais? Mas ainda não acabou, e é a última coisa que eu vou dizer, porque eu não vou perder minha vida por mais de 1 minuto. Ela está valendo muito. Quando o sujeito é infiel, quem toma posse é o primeiro suplente do partido, pelo qual ele se elegeu, ou seja, nós rompemos o nosso sistema de nulidades, nós rompemos a coligação e damos posse para o suplente do partido, porque o Supremo também enxergou lá fundo na Constituição e viu uma suplência falando, isso daqui a suplência é partidária, porque a vaga é do partido. Com todo o respeito que eu tenho às posições de quem pensa em contrário, o que me parece é que a gente precisa incluir a legitimidade no nosso tipo sanguíneo. Menos de 1 minuto, minha vida está salva. Muito obrigada.